saúde. O Conselho Federal de Medicina atualizou nesta semana as diretrizes para a realização de cirurgias bariátricas no Brasil. A principal novidade é a ampliação do público elegível à cirurgia. Adolescentes a partir dos 14 anos com obesidade grave e doenças associadas agora podem ser operados, desde que haja autorização dos responsáveis. Além disso, adultos com índice de massa corporal, o famoso IMC, entre 30 e 35, antes fora da indicação formal, também passam a ser considerados para cirurgia. A Juliana Andrade, que é a nossa nutricionista aqui do Portal Metrópolis, especialista em saúde, está aqui comigo no estúdio hoje para explicar melhor a necessidade da cirurgia bariátrica. Oi, Ju, seja muito bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Neila. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre essa nova resolução do CFM, publicada no dia 20 de maio, em que trouxe 4 pontos principais sobre a cirurgia bariátrica. Bom, explicando um pouquinho o que é a cirurgia bariátrica, é uma cirurgia realizada no estômago de pessoas com obesidade ou sobrepeso e, normalmente, com doenças associadas, como, por exemplo, apneia do sono, refluxo, esteatose hepática e outras possibilidades. Dentre esses 4 pontos, alguns deles você já citou, Neila. A redução do IMC, que agora passa a ser a partir de 30, IMC de 30, desde que haja condições associadas. A redução da idade mínima de realização da cirurgia, que antes era 16 e agora passa a ser 14 anos de idade, desde que seja um quadro de obesidade grave e que, claro, haja autorização dos pais também. Além disso, algumas técnicas foram permitidas, que já existiam, continuaram a ser permitidas e outras passaram a ser proibidas. Dentre as que permaneceram permitidas, a gente tem a gastrectomia vertical e o bypass em Y de Roux. E outra, como por exemplo a banda gástrica, foi totalmente excluída dentro do quadro de possibilidades de procedimentos. E também as exigências hospitalares foram reforçadas. Então agora é necessário que seja realizada a cirurgia em um hospital de grande porte, em que haja equipe médica 24 horas, presença de UTI, dentre outras normas. O que é importante destacar, pessoal? Muitas pessoas ainda acreditam que a cirurgia bariátrica é uma solução fácil, é um caminho simples para quem sofre de excesso de peso, para quem está acima do peso. Isso não é verdade, isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar. A obesidade, ela é uma doença e a gente tem que tratá-la dessa maneira. O que isso significa? Quando, por exemplo, uma pessoa apresenta um quadro de câncer, apresenta um tumor, a gente fica colocando a culpa, totalmente a responsabilidade em cima da pessoa, a gente tem um preconceito em relação a ela. A obesidade é a mesma coisa. Ela é uma doença e ela precisa ser tratada como tal. A gente não pode romantizar a obesidade, florear e achar que ela pode ser mantida, mas a gente precisa tratá-la. E isso exige uma equipe multidisciplinar, ou seja, acompanhamento de médicos, nutricionistas, psicólogos, educadores físicos, para que a gente tenha uma solução de fato do quadro. Muitas vezes, a cirurgia bariátrica é um caminho necessário e inteligente de ser feito, principalmente quando o risco de se manter acima do peso ou em obesidade é maior do que o risco do próprio procedimento cirúrgico. Então, isso precisa ser melhor pesado dentro desse acompanhamento desse paciente. Quando nós fizemos a publicação aqui em redes, por meio das nossas redes sociais, dessa nova resolução, nós recebemos inúmeros depoimentos de pessoas relatando que tiveram muito sucesso e que ficaram muito felizes com o resultado da bariátrica. Por quê? Essa cirurgia promoveu o resgate de uma vida, de uma qualidade de vida que havia se perdido já há muito tempo. Então isso precisa ficar muito claro aqui para o nosso público, que a cirurgia bariátrica, gente, não é um caminho simplesmente fácil de ser realizado. Ele muitas vezes é um caminho necessário para muitas pessoas. Nesse momento que a gente está vivendo agora, que a medicina oferece tratamentos para emagrecimento com
canetas emagrecedoras, que agora, apesar de precisar ter receita, obrigatoriedade da receita do médico para comprá-los, também é um passo largo para as pessoas que querem emagrecer. Em tempos de canetinhas emagrecedoras, a bariátrica ainda é uma solução? Com certeza, Neila, porque muitas vezes a utilização do medicamento não é suficiente para resolver o quadro de obesidade, principalmente quando nós temos uma obesidade instalada há muito tempo e que se encontra em graus mais graves. Então, as canetas emagrecedoras são sim uma boa estratégia quando bem aplicadas, quando há orientação médica de fato, para que haja uma perda de peso. Mas dependendo do indivíduo, se ele estiver num grau de obesidade muito complexo, a cirurgia bariátrica ela é o caminho necessário. Lembrando que após a cirurgia, antes, durante e após a cirurgia, é muito necessário um acompanhamento psicológico para que não haja a volta do quadro, né? Para que essa pessoa não retome aquele peso que ela perdeu. Só que aí com um grau de complexidade muito maior, porque afinal de contas, houve uma intervenção num órgão importante, houve desdobramentos dessa intervenção, então a pessoa não está a mesma de antes. Existe uma complexidade maior no organismo dela, um grau de exigência, de atenção maior sobre, por exemplo, deficiências nutricionais. Eu no consultório, relembrando, eu sou nutricionista, no consultório eu pego muitos casos de pacientes pós-bariátricos que estão em deficiência grave de determinadas vitaminas que precisam ser repostas. É uma pessoa que para o resto da vida ela vai ter que ter atenção em relação a carências nutricionais. Então, uma coisa é uma coisa, né? Outra coisa é outra coisa. Esses dois artifícios, muitas vezes utilizados juntos, ou em cada caso analisado individualmente, com certeza são inovações tecnológicas que a ciência trouxe para nós para agregar aos tratamentos quando a gente está falando em perda de peso. Ou seja, a cirurgia bariátrica ainda é um caminho para quem precisa retomar a sua saúde, um caminho possível no Brasil para quem quer retomar a sua saúde. Perfeito. Obrigada, Ju. Muito obrigada você, mesmo. Neila. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até.